Oi, vou começar esse vídeo bordando a letra maiúscula. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente 1,25 m. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as duas pontas e do outro lado essa laçada. As medidas são 19 pontos de largura por 12 pontos de altura. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. Então, eu vou começar aqui, ó, de cima para baixo, puxo, passo por dentro e puxo. Vou para a direita, de baixo para cima, saindo na linha de cima. Agora, eu viro a minha agulha e vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Volto fechando esses pontos para a esquerda, de cima para baixo. Aqui tem um ponto, então eu viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha e vou de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto e não finalizo este primeiro ponto aqui agora, faço ele depois. Agora, eu viro a minha agulha e vou de baixo para cima, fazendo 3 pontos para a direita. Aqui eu vou fazer 3 pontos na diagonal. Então, vou aqui, ó, nessa linha, de baixo para cima, ó, saindo aqui para a direita, faço um, nessa outra aqui, ó, de baixo para cima, faço mais um, e nessa outra aqui também, ó, de baixo para cima. Fiz os 3. Agora tem outro aqui, de baixo para cima para a direita. Não faço aqui, viro a minha agulha e vou de cima para baixo para a direita, fazendo 3 pontos. Essa é a parte do meio. Agora eu vou fazer a outra perna da letra K. Vou para a direita, de cima para baixo. Aqui é uma sequência de 4 pontos. Então, agora para a esquerda, 2. Para a direita, de cima para baixo. Faço só esses 3 e não faço o quarto que fica aqui, ó. Viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a direita. 2 pontos, saí na carreira de cima, viro a minha agulha e vou de cima para baixo para a direita, volto fechando esses pontos. Com a agulha de cima para baixo para a esquerda aqui, ó, fecho esse ponto, viro a minha agulha. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fecho 2 pontos. Aqui tem um ponto que eu não fiz, viro a minha agulha, vou para a esquerda, de cima para baixo, viro a minha agulha, volto para a direita, fecho esse ponto, de baixo para cima. Agora, para a esquerda, de baixo para cima aqui. Direita, de baixo para cima. Agora, esquerda, de baixo para cima. Finalizei a perna da letra K. Saí aqui. Só que tem a outra perna da letra K aqui em cima, ó. Introduzo a agulha aqui e puxo. Para que o avesso continue perfeito, vou sair aqui, na carreira de cima. Então, eu viro meu trabalho, ó,
Tá vendo que é só um pontinho entre um e outro? Então, eu passo a agulha por baixo desta linha, puxo, como se eu fosse arrematar, passo novamente por baixo desta linha e puxo. Introduzo a agulha aqui e puxo. Então, vou continuar a outra perna para o lado de cá. Vou de baixo para cima, para a direita. Agora aqui, de baixo para cima, também para a direita. Aqui tem outro ponto, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha e volto para a direita, de baixo para cima. Agora, eu vou fazer 2 pontos na diagonal. Vou voltar aqui, ó, de baixo para cima para a direita, passo aqui. E aqui tem mais um, de baixo para cima para a direita. Então, ficaram 2 degraus. Agora, eu venho aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Faço um ponto, viro a agulha e vou de cima para baixo, para a direita. Aqui tem um ponto na diagonal. Para a direita, de cima para baixo. Agora, para a direita, de cima para baixo. Para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha, volto fechando esses pontos para a direita, de baixo para cima, e esquerda, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima, saí na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, viro a agulha e vou para a esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Agora, este ponto, de cima para baixo, e este ponto, de cima para baixo. E já vou sair lá embaixo, ó, no outro ponto que precisa ser feito, ó, passando por trás dele. Agora, faço este daqui, ó, para a esquerda, de cima para baixo. E para a esquerda, de cima, vou sair lá atrás, porque eu tenho que continuar fazendo o truque para poder dar sequência aqui no avesso perfeito. Então, é aqui onde que eu tenho que sair com o meu ponto. Então, eu viro o meu trabalho, ó. Então, tá vendo, ó? Eu vou ter que passar com a linha por aqui novamente. Então, eu passo a agulha por baixo desta linha, puxo e saio aqui. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vou puxar e vou te mostrar o avesso. Então, eu vou com a minha agulha, ó, de cima para baixo para a esquerda, faço um ponto, viro a minha agulha para fazer o segundo ponto e vou de baixo para cima para a esquerda, para dar sequência na outra perna da letra K. Aqui tem um ponto que eu não vou fazer agora, vou fazer aqui este ponto, de baixo para cima para a direita. Não vou fazer este, vou vir aqui na linha de cima, ó, subo mais um, de baixo para cima, para a direita. Então, aqui, ó, tem um para fazer aqui, aí fiz este, não faço aqui, fiz este, não faço aqui. Agora, eu viro a minha agulha e vou de cima para baixo, para a direita. Agora, para a esquerda, de cima para baixo, fecho esse ponto, saindo na carreira de baixo. Viro a minha agulha e vou fazer 2 pontos aqui, para a esquerda de baixo para cima. Viro a minha agulha, vou fazer 4 pontos para a esquerda, de cima para baixo.
Aqui tem um ponto na diagonal. Vou para a minha esquerda de cima para baixo. E continuo para a esquerda, olha, de cima para baixo. Faço um ponto. Para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. E ainda para a direita, só que agora aqui, ó, de cima para baixo. Ficou assim. Agora eu volto fechando os pontos. Para a esquerda, viro a minha agulha de baixo para cima. Para a esquerda, de baixo para cima. Para a direita agora, ó, de baixo para cima. Saindo na carreira de cima. Para a direita novamente, de baixo para cima. Saí na carreira de cima, viro a minha agulha e vou de cima para baixo, fechando esses 4 pontos. Viro a minha agulha, agora eu vou fechar esse ponto de baixo para cima para a direita. Viro a agulha e vou de cima para baixo, para a direita. Agora para a esquerda, de cima para baixo. Saí aqui onde eu não tinha feito ponto, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita. Agora de cima para baixo para a esquerda. Aqui também tem um ponto, então eu vou de baixo para cima para a esquerda. Viro a minha agulha e vou de cima para baixo para a direita. Fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Aqui também tem um ponto, ó. Vou de cima para baixo para a esquerda e volto para a direita de cima para baixo. Agora para a esquerda, de cima para baixo. E vou voltar fechando esses pontos da diagonal. Indo de cima para baixo para a esquerda. Aqui agora, ó, de cima para baixo, para a esquerda. De cima para baixo. Viro a minha agulha e vou de baixo para cima, ainda para a esquerda. 3 pontos. Agora introduzo a agulha aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz, saio lá atrás e vou arrematar. Vou vir aqui embaixo dessa linha. Passo a agulha por debaixo, puxo, passo novamente, entro por dentro do laço e puxo, fazendo um nó. Passo novamente por baixo desta linha do etamine e da linha e puxo. Agora eu venho aqui, ó. Nessa do lado, linha, etamine e linha, puxo e corto. E ficou assim, ó, o avesso e o direito da letra K. Agora vou bordar a letra minúscula. As medidas são 11 pontos de altura por 9 pontos de largura. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente 66 centímetros dobrada no meio. Tirei apenas um fio, ficando de um lado as 2 pontas e do outro lado essa laçada. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo por dentro e puxo. Agora para a direita, de baixo para cima. E agora aqui, neste pontinho, de baixo para cima para a direita. Eu viro a minha agulha. De cima para baixo, para a esquerda. Viro a minha agulha
de baixo para cima para a direita. Já viro a minha agulha, agora eu vou fazer esse ponto aqui do lado, de cima para baixo, para a direita. Vou fazer para a direita 3 pontos de cima para baixo. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a esquerda. E viro a minha agulha novamente, de cima para baixo para a direita. Agora, para a direita, faço um ponto de cima para baixo, viro a agulha e faço um ponto de baixo para cima para a direita. Aqui também faço um ponto de baixo para cima para a direita. Viro a agulha e vou de cima para baixo para a esquerda, fechando este ponto. Agora, de cima para baixo para a esquerda. Agora, viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, passando por trás desse ponto que já está fechado. Viro a agulha novamente, de cima para baixo para a esquerda, fecho 2 pontos. Viro a agulha e vou de baixo para cima para a esquerda. Não finalizo esse ponto, continuo o bordado para cima. Agora, viro a agulha e de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha, de baixo para cima para a direita. Agora, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, de baixo para cima para a direita. E continuo de baixo para cima para a direita, um ponto. Viro a agulha, de cima para baixo para a direita. Aqui tem um ponto, mas eu não vou fazer ele agora. Eu vou aqui, ó, na carreira de baixo para a esquerda, de baixo para cima. Volto para a direita, de baixo para cima, fechando este ponto. Agora, viro a minha agulha, de cima para baixo para a direita, fazendo aquele ponto que eu não tinha feito. Viro a agulha e agora para a esquerda, de baixo para cima. De baixo para cima para a esquerda, viro a agulha novamente, de cima para baixo para a esquerda. Agora, viro a agulha, de baixo para cima para a esquerda. Viro a minha agulha, de cima para baixo para a esquerda. E agora, para a direita, viro a agulha, de baixo para cima. De baixo para cima para a direita. Viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda. E viro novamente de baixo para cima para a direita. Agora, eu vou fazer 2 pontos na diagonal, de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha, de cima para baixo para a direita. E vou voltar fechando esses pontos da diagonal. Para a esquerda, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo, passando por trás daquele ponto que eu já tinha feito. Agora aqui, de cima para baixo para a esquerda, passei por trás deste ponto que já estava finalizado. Agora aqui, de cima para baixo para a esquerda, passei por trás deste ponto também. De cima para baixo para a esquerda, passei por trás deste ponto. E de cima para baixo para a esquerda. Fechei todos os pontos. Agora eu vou introduzir a agulha aqui, olha, no primeiro ponto que eu fiz.
saio do avesso, agora vou arrematar. Passo a agulha por baixo dessa linha e puxo. Passo por baixo dessa linha novamente, entro por dentro deste laço, fazendo um nó e puxo. Passo aqui, ó, por dentro deste tamine e por dentro dessa linha e puxo. Agora, vou aqui, ó, para minha direita, por baixo dessa linha, do tamine e da linha, puxo e corto. E está finalizada a letra K. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.